Que tema especial vocês escolheram para essa vigília? Jesus, o maior presente, a volta de Jesus. Como é bom nessa época do ano em que as luzes coloridas nos fazem pensar em Jesus, pelo menos nós que somos adventistas, cristãos, que amamos, né, essa história. Quando chega essa época, isso se reveste de um clima assim, bem especial. Nós sabemos que a data não é essa, né, mas nós também aproveitamos, como fazemos a Semana Santa, por exemplo, aproveitamos para pregar o Evangelho, para falar de Cristo, e é o que estamos fazendo nesta noite exatamente. Estamos aqui para refletir um pouco mais sobre o maior presente que é Jesus Cristo, o maior presente que o céu poderia ter dado à humanidade, Jesus, o Filho de Deus. Eu preparei aqui um preze, eu quero compartilhar com vocês aqui na tela, para a gente pensar um pouquinho na grandiosidade desse presente, porque muitas vezes os presentes não são tão valorizados porque as pessoas não compreendem realmente a preciosidade deles, né? Então, antes de ler aqui com vocês um texto do Evangelho de Mateus, eu quero recapitular aqui alguns aspectos desse grande presente chamado Jesus. Quem era Jesus antes de vir à Terra? João 17, verso 5, traz ali uma parte, né, daquela oração tão bonita que Jesus fez, em que ele diz assim: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Veja, se Jesus fosse apenas um ser humano, apenas um profeta, apenas um revolucionário, como querem alguns, seria estranho ele, numa oração, dizer que tinha a mesma glória de Deus, o Pai, e antes que o mundo fosse criado. Portanto, ele está aqui se igualando ao Pai e dizendo que é eterno. Seria realmente bastante estranho não fosse ele Deus. Outro texto aqui que eu quero compartilhar com vocês, relembrar, na verdade, Miqueias capítulo 5, verso 2, né, que é um texto até natalino, posso dizer assim: Tu, Belém Efrata, de ti me sairá aquele que há de reinar, cujas origens ou cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Uma profecia séculos antes de Cristo nascer, anunciando não só o local do nascimento dele, mas dizendo aqui, categoricamente, que ele é eterno. É para lembrar que ele nasceria como um menino, como uma criança, um bebê, mas que sua origem não estava ali, né? Ele já existia desde a eternidade. Outro texto interessante de Paulo, Romanos capítulo 9, verso 5, né? Ali o apóstolo Paulo, ele nos faz lembrar que geneticamente Jesus era judeu. Sim, porque ele descende da nação judaica, ali Paulo fala dos patriarcas, enfim, mas ele termina o verso dizendo: o qual é Deus bendito sobre todos. Então, humanamente falando, né, geneticamente falando, Jesus, sim, era um judeu, era um ser humano, era um homem como qualquer outro homem. Porém, não nos esqueçamos de que ele é Deus, Deus em forma humana, o grande presente dado pelo céu à humanidade. Isaías 9:5, que texto maravilhoso esse, lembram? Um menino se nos deu, né? E aí fala ali que o seu nome será chamado, como seria o nome dele? Maravilhoso, conselheiro. Deus, ali, a divindade dele é apresentada, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se Jesus é o Pai da eternidade, ele mesmo não pode ter sido originado em algum momento, ele mesmo não pode ter sido criado. Ele é o Pai da eternidade, portanto, existe desde sempre e para todo sempre. É bom lembrar desses textos, né? João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Veja que interessante, ninguém jamais viu a Deus, o Pai, mas o Deus unigênito, qual é o Deus unigênito? Qual é o Deus que foi gerado miraculosamente aqui na Terra? É Jesus Cristo, mas aqui é chamado de Deus também. O Deus unigênito, que está junto do Pai, tornou o Pai, ou tornou a divindade conhecida aqui na Terra. Outro texto incrível, esse aponta para a volta de Jesus mesmo, mas também fala da divindade dele, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, Paulo diz que ele é Deus, Salvador e vai voltar. Tudo condensado no único verso. Que maravilha! E Pedro fala mais ou menos a mesma coisa aqui, em 2 Pedro capítulo 1, verso 1, né? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
Vamos avançar aqui e ver mais alguns textos interessantes, como Isaías 43, 10 e 11. Ali o profeta diz: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum Deus depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Duas coisas importantíssimas nesse texto inspirado. Primeiro, Deus é único. Não há nenhum antes dele e nem se formará outro depois dele. E segundo, não há outro Salvador a não ser Yahvé, porque esse texto fala dele. Mas se Jesus tivesse sido trazido à existência, como alguns ensinam por aí, em algum momento no passado, esse texto aqui seria contraditório. Porque Jesus, sendo Deus, ele é eterno. E o Deus eterno diz, antes de mim nenhum se formou e nem depois de mim. Portanto, ou nós cremos numa divindade triuna, Pai, Filho e Espírito Santo coeternos, onipresentes, oniscientes, ou estaríamos realmente enveredando por heresias e estaríamos desvalorizando o presente. Porque Deus não criou um semideus para vir aqui morrer por nós. Deus não é como um pai negligente que vê seus filhos morrendo, quem sabe num incêndio, e diz assim: ô vizinho, vai lá vai lá salvar meus filhos com risco de perder a vida. Se você, pai, assim como eu sou pai, visse sua família com risco de perder a vida num incêndio, você não iria correndo enfrentar as chamas para salvá-los? Eu faria isso. Agora, será que Deus, o Criador, faria menos do que nós? Ele criaria uma divindade menor, um semideus, para vir aqui morrer por nós? Eu não aceitaria o amor de um Deus desse, mas eu aceito o amor de Deus, do Deus que veio em pessoa resolver nosso problema, o Deus que veio em pessoa colocando sob risco a sua própria vida eterna, que não veio aqui fazer um teatro. Ele realmente foi submetido a tentações, a pressões tremendas que nós humanos jamais compreenderemos, porque nós não temos o poder de fazer coisas que ele poderia ter feito, como descer da cruz, por exemplo, como transformar pedras em pães, por exemplo. Jesus foi tentado em todas as coisas, muito mais do que nós. Não pecou e nos redimiu. Louvado seja Deus por esse presente. Fora de mim não há Salvador, Isaías escreveu, mas lá em Mateus 1:21 é dito que Jesus seria o Salvador da humanidade. Como conciliar esses textos? Se não, compreendendo que Jesus é Deus. Se não fosse assim, haveria uma contradição gritante aqui, né? João 20:28, aquela declaração de fé de Tomé, tão maravilhosa, e que Jesus aceitou. Não teve isso como blasfêmia, quando Tomé diz, meu Senhor e meu Deus. Caso Jesus não fosse Deus, ele teria que, como o anjo lá no Apocalipse, ter dito para Tomé, não diga isso, eu sou também um conservo. Mas Jesus aceitou, claro, porque ele é Deus. E ao compreendermos que Jesus é Deus, o presente se torna ainda mais precioso. O conhecidíssimo Salmo 23, no primeiro verso diz, eu sou o bom pastor. Mas lá em João 10:11, o Salmo diz, o Senhor é o meu pastor. Mas lá em João 10:11, Jesus diz, eu sou o bom pastor. Ora, quem é o pastor? O Senhor Yahvé? O Senhor Jeová? Ou Jesus? Tanto faz, meus queridos irmãos, porque Jesus é Deus. Jesus é Yahvé, assim como o Pai e o Espírito Santo. Por isso, o bom pastor é sim, Jesus Cristo. Mas, João 8:24, que texto tremendo este. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, olha a expressão fantástica aí, morrereis nos vossos pecados. Naquele momento, os líderes judaicos que estavam ali pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Por quê? Porque eles entenderam muito bem, porque o grego aí, que está na Septuaginta, a tradução para o grego das escrituras hebraicas, feita por um grupo de 70 sábios judeus, na Septuaginta a expressão é ego eimi, que vem lá do hebraico anihu, usado em Deuteronômio 29, 32, 39, que diz assim, vede, agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Quem está dizendo isso? Yahvé. Se Yahvé é o eu sou, Jesus, ao dizer que ele também é o eu sou, estava, se não fosse Deus, blasfemando. E por isso, de fato, mereceria apedrejamento por blasfêmia. Mas como ele é Deus de fato, ele pode usar sim essa expressão, eu sou. A mesma que lá em Êxodo 3, 34, né? Êxodo 34, usada pelo próprio Deus para dizer a Moisés, eu sou.
é que te envia para libertar o povo. Jesus está se dizendo aqui, Deus pleno. Filipenses 3, 6 e 7 fala ali do texto, aquele texto fantástico que mostra a humilhação de Deus em se fazer homem, se fazer servo e morrer quase como um bandido na cruz, né? Porque era um instrumento de tortura destinado a bandidos. Então Paulo fala que ele veio na forma de Deus, ali a palavra é morfê, atributos essenciais de Deus. Mas depois ele usa a palavra esquema, como para se referir a servo, que é um contorno, uma aparência superficial. Jesus veio na forma exata de Deus aqui na terra. E, finalmente, Eclesiastes 12, 7 diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito, ruar, volte a Deus, Elohim, que o deu. Portanto, aqui fica claro que o fôlego de vida, quando o ser humano morre, volta para Deus, Elohim. Só que em Atos 7,59, quando Estevão está sendo apedrejado ali, o primeiro mártir cristão, ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu ruar, recebe o meu fôlego de vida. Estevão estaria blasfemando também, caso Jesus não fosse Deus, ao dizer: Senhor, recebe o meu fôlego de vida. O fôlego é devolvido para Deus, Jesus é Deus. Bem, feita essa recapitulação rápida aqui, vocês conhecem o assunto, eu só queria trazer de novo à nossa memória o fato maravilhoso de que aquele garotinho, aquele bebezinho na manjedoura, não era apenas um ser humano, era Deus ali, naquele bebezinho. Tem uma música muito linda, né? Mary Did You Know? Maria, você sabia que quando beijava a face do bebê Jesus, você estava beijando Deus? Será que Maria compreendeu realmente a grandiosidade de tudo que aconteceu? De que em seu ventre se desenvolveu uma criança, um bebê, que na verdade era Deus ali encarnado. Era algo grande demais para qualquer ser humano entender, né? Na verdade, os próprios discípulos só foram entender, talvez, mais plenamente após o Pentecostes, quando o Espírito Santo abriu o entendimento e eles puderam entender que por 3 anos e meio haviam caminhado, comido, passado tempo com o próprio Deus, o mestre dos mestres, o criador do universo. Aquelas mãos que criaram Adão foram as mesmas mãos que na cruz foram traspassadas por pregos. Aquele peito, naquele ombro em que João se encostou na Santa Ceia, era o ombro, o peito do Criador do universo. Portanto, João, quando escreve seu evangelho, ele usa palavras maravilhosas ao dizer: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nós andamos com ele, nós comemos com ele, nós o abraçamos. Pensa, que coisa maravilhosa. É por isso que, como adventista do 7º dia, o que eu mais aguardo é o dia em que eu também poderia abraçar o meu Criador. O dia em que eu também poderia olhar no rosto de Jesus e ser grato por tudo que ele fez para me salvar. Neste momento, feita essa recapitulação, eu quero convidar os irmãos para lermos juntos aqui Mateus capítulo 2. E eu quero que vocês prestem atenção nas reações de algumas pessoas diante do presente, do maior presente que o céu já enviou à humanidade. Capítulo 2, começando aqui no verso 1, diz assim: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Veja, não sabemos se eram 3 e não eram reis, né? A tradição às vezes aumenta as coisas e distorce um pouquinho também. Eram magos, né, astrólogos lá do Oriente, possivelmente da Pérsia, que vieram a Jerusalém. Eles descobriram alguma coisa interessante nas escrituras hebraicas. Eram pagãos, eram gentios, mas perceberam algo que os judeus, ou boa parte deles aqui, não estava percebendo, né? E perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda a Jerusalém. E você conhece a história, né? Eles aqui depois citam Miqueias, né? Aquele texto que nós acabamos de mencionar aqui, 5:2. Enfim, eles falam para Herodes que vieram ver o que estava acontecendo, porque seguiram a estrela. E sabemos que essa estrela não era algo realmente natural, né? Era uma estrela formada por um grupo de anjos, porque ela parava, ela guiava, ela se posicionou em cima do local onde Jesus nasceu. Não podia ser uma estrela comum, né? E eles foram guiados por essa estrela. Os anjos de Deus guiam as pessoas sinceras até Jesus. Não importa quem sejam, não importa se são pagãos, se são pessoas de outra cultura, se são católicos, espíritas, protestantes, não importa, se são pessoas que estão buscando Jesus.
os anjos as guiam até Jesus. E Deus quer usar você também como guia das pessoas até Jesus. Mas o que me chama a atenção aqui é que, enquanto Herodes e Jerusalém se alarmaram com a notícia, olha o que diz aqui o verso 10. E vendo eles a estrela, os magos, os pagãos, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Depois os magos, como diz aqui o texto, né, não voltaram para avisar Herodes coisa nenhuma, foram embora, porque eles sabiam que Herodes queria armar um plano para destruir o rei, né, porque tinha inveja do rei, mal sabia que o rei ali era o rei do universo e não apenas o rei de uma nação obscura. Bem, duas reações diante da notícia maravilhosa de que o presente havia sido enviado pelo céu. De um lado, pessoas que estavam ali com medo, alarmadas com a notícia. De outro, os magos lá do Oriente, pessoas que talvez a gente nem fosse entender, não fosse até, quem sabe, dar muito valor, ou imaginar que fossem os primeiros a reconhecer, mas foram eles que se alegraram quando encontraram Jesus. Os pastores também humildes se alegraram em encontrar Jesus. E eu pergunto para você, nós estamos na iminência de encontrar Jesus de novo, né? Agora, a nossa geração, quem sabe, de encontrar Jesus não mais como uma criança indefesa numa manjedoura, mas como o rei do universo que vem com uma nuvem de anjos. Pergunto, qual será a nossa reação? Qual será a sua reação? Ficaremos alarmados, como alguns ficarão, aqueles que vão pedir, quem sabe, que as pedras caiam sobre si, né, e os escondam do olhar penetrante daquele que está sob a nuvem? Ou seremos como aquele grupo que Isaías escreve, que vai dizer assim, esse é o Senhor nosso Deus, a quem aguardávamos, na sua salvação nos alegraremos e rejubilaremos? Qual será a nossa reação? Depende de como estamos vivendo agora com Deus, com Jesus. Se estivermos vivendo em comunhão com Ele, lendo a Bíblia todos os dias, estudando a palavra de Deus, orando consistentemente, como se faz a um amigo, pregando o evangelho, envolvidos na missão da igreja, nós nos alegraremos. A nossa reação vai ser igual a dos magos. Ficaremos felizes ao ver Jesus. Queridos irmãos, hoje eu estou pregando aqui com uma camisa muito especial. Essa camisa aqui que eu coloquei a propósito para esse momento, ela pertenceu ao meu pai. Meu pai faleceu faz pouco mais de um mês e meio, lá em Criciúma, Santa Catarina. Infelizmente, ele foi uma das muitas vítimas da Covid-19. Meu pai era muito saudável, era um atleta, com 73 anos, mas infelizmente ele foi acometido pela doença, desenvolveu uma meningite, uma encefalite, e acabou, depois de quase 2 meses em coma, entre UTI de Covid e depois num quarto comum lá no Hospital São José, em Criciúma, acabou falecendo. Eu tive o privilégio, sabe, irmãos, de estar com meu pai nos últimos momentos da vida dele. Nós nos revezamos nos cuidados dele, minhas 2 irmãs, Michelle e Emanuela, e eu. Minha mãe não pôde estar ali todo o tempo, porque também é uma pessoa idosa, né? Mas ela pôde, graças a Deus, visitar meu pai em alguns momentos no hospital. E eu pedi ao meu Deus, ao meu papai do céu, que me permitisse estar com meu papai aqui na terra, em seus últimos momentos. Meu pai, ele meio que fugiu de Deus por muito tempo. Ele não era um adventista, não era um ateu também, mas ele fugia de Deus. Tinha lá seus motivos, talvez, enfim. Mas nós tivemos evidências que Deus nos deu, evidências muito claras, de que meu pai teve um encontro com Jesus pouco antes de perder a consciência. E isso nos conforta, e isso nos anima. E eu confesso a vocês que não foi fácil ver meu pai fechar os olhos para esta vida. O momento que ele estava ali na cama e eu estava junto com ele, era um domingo à tarde, ele abriu os olhos, como fazia tempo ele não abria, e ali, ainda inconsciente, eu pude segurar a mão dele e dizer algumas palavras de conforto, de certeza, de segurança. Eu costumo dizer que eu tive o privilégio de ser pastor de uma única ovelha por 2 dias, exclusivamente, meu pai. Eu pedi isso para Deus e Deus me deu. E eu pude, então, orar com meu pai e ver a respiração dele cessar, o fôlego dele voltar para Deus. Meu pai está dormindo agora, numa sepultura, num jazigo, lá em Criciúma, Santa Catarina. Em vários momentos eu tenho, durante a noite, às vezes me lembro de tudo isso e penso lá no corpo do meu pai inerte, aguardando inconscientemente a volta de Jesus. Sabe, eu tinha uma cena que eu sempre acalentei com muito carinho quando Cristo voltar, ver meu irmãozinho, que faleceu antes de eu nascer, Marcelo, ser entregue pelo anjo no colo da minha mãe.
Eu quero ver isso, eu quero estar bem pertinho nesse momento. Mas eu tenho uma outra cena agora. E, curiosamente, os restos mortais do meu irmão estão no mesmo jazigo que meu pai está. Portanto, e tem mais. Eu fiquei sabendo, né, durante ali o culto fúnebre em que eu preguei também, inclusive, Deus me ajudou a entregar uma mensagem de esperança para os familiares e amigos do meu pai. Eu fiquei sabendo que quando minha avó faleceu, e ela era uma devota católica, uma pessoa muito, muito de Deus, né? Eu espero encontrá-la também na ressurreição. A última pessoa que minha avó viu ao entrar no quarto ali foi o meu pai, e pouco depois ela faleceu. Os restos da minha avó foram colocados do ladinho ali do caixão do meu pai, no mesmo jazigo. Portanto, ali, que hoje é um local triste, é um local solitário, aquele local será um local maravilhoso quando Cristo voltar. Minha avó vai ver meu pai vai ver meu irmão, e nós todos estaremos juntos para sempre, para nunca mais nos separar. Por isso eu fiz questão de pregar com essa camisa, que pertenceu ao meu pai. E eu sei que em breve eu vou tê-lo de volta. Eu sei que em breve minha mamãe vai reencontrar o esposo que ela tanto amou. Eu sei que em breve minha mãe vai ter no colo o Marcelinho, o meu irmão, e nós seremos uma família completa mais uma vez para sempre, por toda a eternidade. E por que eu tenho essa esperança, essa certeza? Porque Jesus garantiu. Ele é Deus, ele não mente, ele tem poder sobre a morte. E ele prometeu que quando ele voltar, ele vai trazer de volta à vida aqueles que morreram na esperança da volta de Jesus. E eu prometi ali, em pensamento, no túmulo do meu pai, que eu continuaria pregando, e agora com muito mais entusiasmo, até quando Deus permitir. Até enquanto eu tiver fôlego, eu vou falar da volta de Jesus. Eu vou falar da ressurreição dos mortos. Eu vou falar das 3 mensagens angélicas, porque eu quero dar a minha contribuição para apressar a volta de Jesus. E eu sei que vocês também querem fazer isso. Eu sei que vocês também amam a vinda de Cristo, que vocês amam o presente que o céu lhes deu. Eu pergunto, qual a reação de vocês ao presente? Alarme? Medo ou alegria? Que seja alegria. Eu espero que você que está me assistindo nesse momento entregue o coração a Jesus. Você aceite Cristo, que é Deus feito homem. Ele te compreende porque ele viveu aqui. Ele sentiu frio, sentiu fome, sentiu sede. Ele sabe o que é ser humano, ele te compreende. Eu espero que você aceite esse Deus homem, esse homem Deus na sua vida. Ele é o único e suficiente Salvador. E ao aceitá-lo como Salvador, que você se una ao povo do advento, ao remanescente fiel e pregue que ele está voltando, voltará em breve para nos levar para viver para sempre com ele. Essa é a minha grande esperança. E eu quero convidar você para orar comigo agora e entregar seu coração a Jesus. Aceitar o presente do céu. Feche os olhos, por favor. Amado Deus, querido Pai, eu neste momento oro por todas as pessoas que estão nos assistindo e vão assistir depois a esta gravação. Que esta pessoa que está me ouvindo agora possa entregar o coração a Jesus, aceitar o presente que o céu enviou e ser salva, ter seus pecados perdoados, sua vida purificada. Bom Deus, que essa mulher, esse homem, esse jovem, essa criança que está me ouvindo, aceite os méritos de Cristo e decida se preparar para o grande encontro quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Mantenha, Senhor, em nosso coração ardendo essa chama do Evangelho, esse entusiasmo pelas coisas de Deus, essa vontade de pregar, e usa-nos como teus instrumentos. Obrigado, Pai, pelo presente maravilhoso, Jesus Cristo. É em nome dele que nós pedimos essas bênçãos e as agradecemos. Amém. Amém.